Tá sem som, só. Ele não tá falando. Eu deixo baixinho. Quando ele fala. E aí, boa noite, Prachá. Tá me ouvindo? Não? Tá sem som aqui, Prachá. Deixa eu ajustar aqui. Vê aqui. Agora, peraí. É o fonezinho aqui. Tava... Tá melhor aí, Prachá? Chegou alguma coisa? Deixa eu trocar o fone. Vou trocar. Alô? E aí, Prachá? Que merda. Que é isso aqui? Zé, eu estava dizendo que o meu estava sem som também, então eu vou tocar aqui. Tem. O meu agora estou lhe ouvindo bem. Uma briga de fones aqui. E agora, Tiago, tá escutando? Todos escutando agora? Meu som está ok? Ok, muito bom. Bem-vindos, boa noite. Boa noite, Prachá. Estou lhe ouvindo bem aqui. Ô Zé, você sabe que a minha satisfação estar falando com você é incomensurável, né? Rapaz, essas palavras difíceis, Prachá, não sei como é que... O que é isso não, viu? Depois tu traduz aí. Gente, boa noite a todos que estão aqui conosco, né? Um abraço carinhoso. Eu estou tendo a honra aqui hoje de estar com o amigo, mentor e mestre Osiel, né? Que vamos falar sobre a jornada de trabalho e os reflexos financeiros na empresa. Certo? Kalina está dizendo, fixa o tema, Kalina. Eu estou tentando, tá? Mas ele não está me dando essa opção não, viu, Kalina? Sinto muito, eu não estou nesse avanço tecnológico ainda não. Depois a gente pede ajuda aos universitários. Eu estou tentando aqui, Kalina, aquilo que você me ensinou, segura e tal. Ele não está me dando essa condição não, tá? Vai ficar sem fixar mesmo. Já tentei aqui, já apertei, segurei, estou quase quebrando o telefone e ele não me dá a opção. Agora, eita, nasceu um menino! Uhul! Aê, gente! Ô, Kalina, a fé remove montanha, minha filha, viu? É verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Então, agradecendo a todos que já entraram aqui, o Robson, o Júlio, nosso mentor Júlio, Nelsinho, Ricardo, Tiago, né? Máximo, Daniel, Máximo, Ricardo novamente, Tiago, nosso mestre, professor e mentor Daniel Rodrigues, Kalina, nossa gestora, Marcos, seja bem-vindo, Li, né, a todos que já estão presentes, muito obrigado, Paulo, Lisley. Gente, a gente hoje vai tratar de um tema que parece simples, mas não é, não é? Se alguém teve a oportunidade de ver a dica do Prachá hoje aqui na Unimentor, quem não tiver, assista, que nós falamos, boa noite, Cíntia, sobre a ociosidade. Ela culposa ou dolosa, tem toda a diferença, né? E aí nós vamos falar sobre jornada de trabalho e os reflexos financeiros na empresa. E aí eu peço uma abertura aqui, Osiel, para lembrar as pessoas que estão assistindo, aqueles que não são gestores ainda, mas estão trabalhando para ser, né, que já comecem a exercitar essa visão de cima para baixo, essa visão do gestor na organização, né, Osiel? Que é extremamente importante.
E eu tenho certeza que aqueles que já o são vão se identificar bastante com o que nós vamos estar aqui trabalhando, discutindo, né? Então, eu estou aqui honrosamente recebendo pela segunda vez o meu amigo, mestre, monstro, eu escrevi até assim, monstro do DP, tá certo? E que nós temos a honra de ter aceitado o convite da Unimentor e agora também mentor da Unimentor. Boa noite e bem-vindo, Osiel. Boa noite, Prachá. Eu quero agradecer a todos aí que estão aí participando conosco. E aí, Prachá, como sempre, muito gentil, né? Esses excessos aí de monstro, de mestre. Não, filho. Eu sou um esforçado, que a gente lê mais um pouquinho aí e se atualiza para poder compartilhar conhecimentos, né, Prachá? E como você bem colocou, amigo, esse tema hora extra, ele parece, ou seja, jornada de trabalho, ele parece muito simplório, né? Uma coisa assim que não... Mas para você ter ideia da seriedade do tema, esse danado aí, essa tal de jornada de trabalho, hora extra, ele recebeu uma atenção especial do legislador constitucional, tá? Porque, inclusive, na Constituição, lá no artigo 7º, vem falando sobre jornada de trabalho, tal é a relevância disso. E a CLT ocupou-se dos artigos 58 ao 74, que não são poucos artigos e suas alíneas, só para tratar desse tema. Fora algumas outras leis passadas que vêm tratando disso. E se você for ver, amigo, em sede de justiça de trabalho, quando as pessoas estão lá discutindo seus direitos, é um dos temas que não falta em uma petição. Eles são sempre cobrados e é o que tem o maior peso nas ações trabalhistas e que muitas empresas sofrem muito, porque são condenações altíssimas, porque não cuidam dessa jornada de trabalho, não cuidam do cuidado, né, dessa documentação, dessa prova, do zelo de como deve ser tratado com seriedade esse tema, dando até a alguns funcionários que não se enquadram nessa excepcionalidade da lei a possibilidade de nem sequer registrar seus pontos. E tratam como se fossem pessoas de confiança e lá no futuro isso tem reflexos muito sérios na relação não só de trabalho, como principalmente na relação econômica. Eu vou falar, vou plagiar agora o nosso amigo e mentor Adriano Neri. Não vá agora, deixe o gostinho na boca do povo. Não já vai adiantar no assunto, não. Tá certo? Não adiante o assunto, não. Você já quer adiantar o assunto? Georgiane, Karen, Ângela, Mônica, Vitor, Vilar, bem-vindos a todos vocês. Estamos aqui com o monstro do DP, Osiel, que o cara é monstro do DP, o cara é monstro do direito, o cara é monstro do RH. Bondade sua. Não, entrou aí para achar um cara realmente de destaque. O meu presidente, o doutor Cristiano Vilar, presidente da empresa, está aí conosco. Rapaz, só você. É uma honra, não? É uma honra. Não, só um cara forte feito você para fazer doutor Cristiano assistir uma live da Unimentor. Eu tô até arrepiado, viu, Cristiano? Tô até arrepiado e esperando o convite pro café. Viu? Eu tô esperando o convite pro café, viu, Cristiano? Pode marcar o dia e a hora que eu mudo minha agenda, viu? Ana Gugel entrou também, nossa mentora de RH. E vamos lá bater o papo, né, Osiel? Osiel, jornada de trabalho e os reflexos financeiros nas empresas. Primeira pergunta. Que a gente vê muita empresa, o que mais tem na empresa é o povo fazendo hora extra. E uma das opções utilizadas pelas empresas é o banco de horas. Que diabo é esse banco de horas? E é uma boa solução para a empresa, Osiel? Prachá, vê só, eu entendo, já por muitas vezes, eu não vejo o banco de horas como uma solução, até antes da reforma, muito viável, porque aquilo era como um cheque especial. Eu estou achando que estou tendo um crédito, mas na verdade eu recebo ele com a onerosidade. Como é que eu explico melhor? Antes da reforma trabalhista, banco de horas só pela via sindical. Né? Eu teria que fazer um acordo com o sindicato para registrar esse instrumento
Porque quando a empresa fazia isso de forma não oficial, através do sindicato, com o devido registro do Ministério do Trabalho, qualquer empregado que fosse lá e discutisse a invalidade do banco, aquilo era desconsiderado, você pagava inclusive as horas que ele gozou. E como é que os sindicatos faziam? Ele não fazia uma por uma. Ele pegava uma hora extra e fazia por 1,5, ou seja, o cara trabalha uma, mas ele vai ter direito a 1,5, 1h30, até às vezes muitas convenções com 2 horas extras. Aí você cria, na verdade, um cheque especial, porque você está com um custo bem maior dessas horas extras. E aí o que acontece? Que o pior é aquela questão que você coloca bem no seu discurso. Muitas horas extras que são feitas, elas, na verdade, elas são horas produzidas, porque o empregado, que eu entendo, quando eu olho para dentro de um departamento, que eu vejo um excesso de jornada, se pagando muitas horas extras, nós temos 2 problemas. Ou o trabalho não está bem dimensionado, ou nós temos uma ociosidade, como coloco para achar, proposital. Né? Porque se durante um período aqui eu não exerço, não resolvo as minhas tarefas, muitas pessoas acumulam aquilo para no final do mês, para entregar lá seus SPED, seus relatórios, sua folha e etc. O cara que não trabalhou durante o mês todo, agora ele vai para o que eu chamo isso de hora besta. É uma hora besta que não é extra, que a empresa está pagando por aquilo que não não você já deveria. tá. Você tá danado. Você tem uma bola de cristal aí do outro lado. Você já foi em cima da minha segunda pergunta. Tá vendo? Qual a diferença? Se não dá, pai, não lê minha mente, não. Porque eu sei que você usa muito o termo hora besta. E eu gostaria de saber, e o povo também do outro lado quer saber, e aí o nosso empresário e amigo Romildo Peixinho, diretamente do Vale do São Francisco, né? Quando? Diga o dia e a hora, amigo, que o senhor é muito ocupado. Diga, eu paro tudo e vou para tomar café. O senhor sabe dizer quando, dia e hora, eu chego aí. Diane, um abraço. Paulo, Marcos, Romildo Peixinho, nosso empresário do Vale do São Francisco, Carlos. Aí, ó, Paulo, o senhor Zé é um grande profissional, muito conhecimento e propriedade em sua trajetória. Concordo, Paulo. É um monstro esse rapaz. Esse Paulo, Prachá, é dos melhores gerentes operacionais aqui do Norte e Nordeste, viu? Sobre a batuta do Cristiano Vilar, ele tem dado resultado. Isso está gravado para mostrar Múcio, viu? Múcio, mas aí é apelido de Múcio. Ele é gerente operacional. Você agora, vou mostrar. Múcio, você foi rebaixado. Osiel disse que bom mesmo é Paulo. Eu só sou assim. Mas aí nosso doutor Chicão acabou de entrar. E aí, Osiel, qual a diferença entre hora extra e hora besta? Olha, a hora extra, Pachá, eu classifico aquela que realmente é uma necessidade. Quando a empresa, por uma questão imperiosa, precisa de fato daquela mão de obra e ela insta a pessoa à prestação daquele serviço. Já a hora besta é aquele empregado que às vezes ele pega uma carona com alguém e as empresas às vezes não pensam nisso. Pega uma carona com alguém, o horário dele é de 8, ele chega ali 7 alguma coisa, sobe, bota um cafezinho, já bate o ponto e fica ali na internet. E está contando ali como taxímetro essa hora besta. Muitas vezes, ele está lá na hora de sair da sua jornada, às 18 horas, e está lá esperando alguém que venha buscá-lo, quer seja o marido, o namorado, e ali fica matando esse tempo e vai registrando meia hora mais aqui, meio ali, 1 hora aqui, e essas horas que as empresas não cuidam, quando ela vê lá no final do mês, você tem aí muitas horas que não foram de fato trabalhadas, são horas bestas que as empresas pagam. E a empresa, como tem um poder diretivo, ela deve controlar isso, deve instar os empregados, até mesmo para achar. A reforma trabalhista, ela trouxe que antes você entrasse na empresa já estava contando seu horário, mas agora na reforma, ela diz que o horário de trabalho é aquele quando eu, de fato, estou à disposição do empregador. Enquanto eu chego, coloco farda, ligo equipamento, que eu não, de fato, entro no trabalho, eu não deveria estar contando essa jornada. E muitas empresas, por não cuidar disso, está lá o funcionário que fica até 7, 6 e pouco, e ninguém pergunta o que é que você está fazendo. Ele está lá na internet, está lá fazendo, está trabalhando, e a catraca está rodando. E no final do mês,
você tem uma conta para pagar. Então essas horas... Perfeito, Osiel. Né, isso é hora que eu digo, a hora besta mesmo, entendeu? E aí, a gente vai se aprofundar nesse assunto, que para mim é muito interessante. Eu tenho que dizer para quem está assistindo também, Pipelinha aqui, né, elogiando. Alguém pode me elogiar, nem que seja de mentira aí, porque Osiel. Diga assim, o cabelo de Pachá tá bonito, o quadro que tá atrás dele tá bem pintado. Então, a mesma coisa desse tipo para me agradar, né? Robson, seu Osiel batendo palma, Chicão, Vitor, dizendo só fera, Múcio e Paulo. Rapaz, Vitor, Múcio, eu sou cliente de Múcio já faz uns 30 anos. Milka Rayane, boa noite. Ana Olímpia dizendo, ó, se faz outro salário, isso. Sandra, boa noite. Carlos, se torna um salário, funcionário se acostuma, isso. E Tiago, que é um administrador, parceiro, que ganhou a caneca, né? Nos últimos 15 dias, por participação e envolvimento em tudo que a Unimentor faz. Eu estou com o caneco de Tiago na mão, né, Elziel? Rapaz, para usufruir e entregar, né? E Tiago, sempre com suas perguntas, eu acho que esse Tiago foi meu aluno, ele faz umas perguntinhas meio capciosas. Vamos lá. Com tanta pressão, com tantos mecanismos de controle, é mais provável o funcionário não produzir proposital do que essa ociosidade ser reflexo na participação ativa da empresa com treinamentos. Quer falar primeiro, Osiel? Por favor, o que é que eu falo? Eu queria que você falasse. Esse tem ociosidade, você deu uma aula. Tiagão, é o seguinte, Tiagão. Primeira coisa, para bandido não existe vigilância. É a primeira coisa do mundo. Eu sou professor há 20 anos, trabalho com gestão há mais de 20. Está comprovado aí, a turma invade Banco Central, invade Pentágono, invade FBI, né? Invade tudo que quer. Então, assim, para bandido, existe dificuldade, impossibilidade, não. Né? E nós temos um dilema. Uma certeza, foi o meu papo reto, minha dica do Prachá de hoje, uma certeza nós temos, a ociosidade existe. A ociosidade, ela existe. Culposa ou dolosa, com ou sem intenção. Ok? Então, assim, quanto mais treinamento, pelo que eu estou entendendo que você está falando, vigilância e acompanhamento, eu garanto a diminuição da ociosidade, e aí existem pontos de vista. Eu acredito, pelo pouco que eu conheço de Osiel, mas a gente tem uma similaridade em energia, em pensamento funcional, eu acredito o seguinte, que tudo isso não adianta se o recrutamento e a seleção já for errada. Exato. De que forma? Se a pessoa tiver uma índole ruim, não adianta o investimento que você vai fazer, que ele vai roubar, ele vai enganar, ele vai fazer falcatrua, vai ficar fazendo ociosidade, vai gerar horas e horas bestas para a empresa e ainda produzindo erroneamente. Se a pessoa tiver uma boa índole e a empresa detectar essa ociosidade, sim, eu acredito que treinamento, acompanhamento e vigilância vai fazer com que a produção cresça e a ociosidade diminua. Você concorda comigo, Osiel? Eu concordo, inclusive, Prachá, quem é leitor da Bíblia, vai ver que tem a parábola do servo fiel, né? Que o cara ensinou lá o apóstolo, que ele diz que não é só na presença do patrão que você trabalha. Seu trabalho, você tem que exercer com dignidade, com respeito, entender que o trabalho é o que move você, é a questão da busca, da seriedade, porque isso tem crescimento profissional. E como você bem colocou, se você tem, para bandido não há vigilante. Agora, claro, um gestor presente, ele pode cobrar produtividade, ele pode cobrar metas, e é isso que ele deve fazer. Inclusive, não permitir que funcionários se estendam dentro das suas empresas sem uma justificativa, por que isso, por que aquilo. Olha, e para tu ter ideia, uma hora extra, se você pensar, se o cidadão fizer 40 horas extras no mês, por exemplo, isso representa, com o adicional mínimo da Constituição de 50%, os reflexos que você vai do INSS e das provisões, isso vira o salário de outro empregado. Então, ele vai se desgastar. O cara, em excesso de jornada, pode cometer erros, independente de uma indústria sofrer acidentes. Então, se um patrão, se uma empresa percebe que em determinado setor há muitas horas extras, ou
a ociosidade proposital para que aquela hora extra sempre venha, ou o setor está mal dimensionado. Então, você não vai aumentar seu custo, você vai só colocar um funcionário a mais, o trabalho flui melhor, todo mundo larga no horário e o seu custo é igual. E pior, Prachá, deixa eu só te contar um negócio. Muitas verbas trabalhistas, elas são exauridas com o pagamento. Por exemplo, eu pago aqui umas férias, eu resolvi, aquelas férias daquela competência está resolvida. Eu pago aqui o salário daquele mês, aquele mês é só aquilo, mas quando eu pago horas extras, eu faço pagamento mensal, eu não exauri aquilo, porque essas horas aqui, meu amigo, ela vai refletir no 10º, ela vai refletir nas férias. Eu quero pedir só um momento. Eu estou aqui emocionado. Múcio Arcoverde acabou de entrar em nossa live. Rapaz, Múcio, isso é um monstro, rapaz. Esse cara é o concurso, esse é Pelé. Você não pode. Não, Múcio para mim é o maior gestor de loja de varejo do norte e nordeste do Brasil. Não é à toa que ele é o 01 da Império. O Cristiano foi logo. É o 01, é o 01, é o 01, é o 01. É o 01. Não é 00 porque 00 é o Cristiano, né? É o Cristiano. Não é isso? É o 00. Nosso mentor Brian acabou de entrar também. Carlos, o que faz o bandido é ocasião. Espera aí. Fugiu aqui, me desculpe, viu, Carlos? O que faz o bandido é a ocasião. Se o colaborador se sentir que não tem dono, ele comete negligências. Se ele se sente que tem dono, as coisas mudam. Carlos, veja bem, eu queria falar com você sobre isso. Osiel, me perdoe, Osiel, você volta lá. Múcio está dizendo que é o melhor do mundo. Múcio? Para mim Múcio. Então, assim, grande Rodrigo Breiner, meu parceiro, nosso mentor de gestão pública desenroladíssimo. O que acontece é o seguinte, viu? A ocasião faz o homem, né? O que eu acredito o de má índole, que tem vocação por que não presta, ele vai fazer coisa errada. E coisa errada não é apenas fazer de conta que trabalha. Aí eu acho que é o que tem boa índole, termina se acomodando. Fazer um processo errado, fazer uma ação errada, prejudicar a empresa, fazer por maldade, que aí eu acho que é diferente. Eu acho que um dos grandes problemas hoje das empresas, e a gente vai falar um pouco do porquê isso, eu queria que, Osiel, você concorda ou não e porquê e como, vejam bem. O grande problema, eu digo direto, isso que eu vou dizer agora a vocês, eu provo com algumas horas em qualquer empresa. Eu, Tibério Prachá, e meu outro auditor, Rodrigo Breiner, comigo junto, eu diminuo a quantidade de horas. Em qualquer empresa que eu e Breiner formos auditar, eu provo que a ociosidade é totalmente fora da curva do planejado, se existir um planejamento de ociosidade. Que nem foi falado na dica do Daniel Rodrigues, na minha dica. Eu provo. E se não tiver planejamento, eu provo que é muito acima do que os donos e os diretores e presidentes acreditavam. Eu provo, eu e o Breiner. O grande problema, gente, as empresas que têm manual de normas e procedimentos implantados, acompanhados, doutrinados, né, que o Osiel faz isso muito bem com a equipe dele, ele vai falar sobre isso, diminui o risco, mas o risco existe e vai acontecer. Enquanto acontece que você faz o diagnóstico do grau de ociosidade, aí você vai separar a ociosidade com intenção e sem intenção. A ociosidade sem ter interesse em prejudicar a empresa e a ociosidade com interesse em prejudicar. Porque no momento que eu sei que eu estou recebendo e propositalmente não estou trabalhando, eu estou roubando. Então, eu acho que um dos maiores desafios hoje das empresas é diagnosticar quem está fazendo e depois de quem está fazendo, com que intuito, sem ou com intenção. Você acha que eu estou errado, Osiel? Não, concordo plenamente. E vai muito além, tá? Quando você fala da ociosidade, a gente não só vai para o campo da hora extra, só também não. É até mesmo da jornada normal do trabalho, que a Constituição prevê 220, mas na verdade você trabalha em torno de 160 e alguma coisa, dado ao repouso remunerado. Aí tem gente que, se você for para a conta mesmo, ele não trabalha nem 100, companheiro. Ele não trabalha nem 80. Tu chega lá,
o cara mais passeia, mais toma cafezinho, mais aquilo, e o trabalho fica, e a coisa fica. E no final do mês, o que é que a gente tem que fazer? Hora besta, acelerar aqui para entregar as coisas que poderia ter vindo no trato já normal, né? Então, a empresa que já tem esse controle, que você coloca bem, e se é que tem muitas horas extras, é que o pessoal não está bem dimensionado. Eu acho que o trabalho precisa ter uma estratégia, uma programação, uma coisa mais, uma metodologia mais apropriada. E você remunerar em muitas horas extras, você causa o problema que é aquilo que a gente estava falando para achar. Essa hora extra que paga hoje aqui, imagine, você pagou aqui R$ 500 de hora extra esse mês. Só que você não só pagou os 500 aqui de horas extras. Esses 500 aqui, ele vai se somando aos outros dos meses seguintes, para no final do ano ele entrar para uma média de férias, para uma média de décimo, para uma média de aviso prévio, uma demissão. Então, não é um valor que pago, ele aqui se exaure, ele tem reflexo lá na frente, e que se você fizer uma continha aqui, passou de 50 horas extra, meu amigo, é outro empregado. Porque quando você bota o DSR, que é 20%, você joga ali 36% de encargo do INSS e FGTS, aí você joga as provisões, aí acabou. Aí você tem aí outro funcionário. E se você tiver um setor que tem 10 funcionários, cada um faz 40 horas extra, você teria aí pelo menos mais 10 empregados possíveis aí. Aí você consegue botar 2, elimina isso e resolve o seu problema. Entendeu? Aí, meu amigo Osiel, veja, você está trazendo por um ponto importante, que é o acúmulo de hora extra, e a hora extra que se torna hora trabalhada natural do funcionário, né? Ele começa se virar um mês e ele não fizer aquelas 50 horas extras, ele acha um absurdo. Um absurdo. Não é verdade? Mas aí a gente tem um outro lado da moeda. Trabalhos financeiros na empresa. Uma coisa que eu aprendi, o Zé falou lá no início, é que hora extra, já está dizendo, é extra. É assim, amigo. Você tem um cronograma de atividades hora a hora do mês. Em indústria isso é muito mais fácil de acompanhar do que no serviço, mas é fácil também, é possível quando se quer. Então você tem lá uma linha de produção montada, seja no escritório de arquitetura, numa loja de vendas, onde for. E aí o seu chefe chega com a nova demanda, que é a urgência da urgência. Aí você tem a opção de parar a sua atividade. Vamos dizer que seja 4 horas de trabalho essa urgência. Você encaixa aquelas 4 horas. Quando termina, você volta para a sua jornada, então trabalha mais 4 horas naquele dia, zerou e volta. Né? Você está voltando. Quando o seu funcionário ele está fazendo 1, 2, 3 horas extras constantemente, eu aprendi com um grande chefe que eu tinha chamado Capitão Caverna, viu, Ozel? Capitão Caverna na indústria da Honda. Eu era novinho. Ele dizia assim, existem 3 possibilidades. Ou o funcionário está na atribuição errada, na função errada, ou ele é incompetente para a função, ou os dois juntos. Ele é incompetente e está na função errada. Hora extra, a gente está dizendo é extra. Surgiu uma demanda extra, o funcionário vai ficar X horas a mais para atender aquela demanda extra. Isso por si só, a gente olha nas empresas, Osiel, e já é um custo, uma perda financeira absurda, concorda comigo? Absurda, porque o que é excepcional se torna o normal. Entendeu? As pessoas saem da excepcionalidade e fora dá para achar que ainda se tem vários dispositivos legais que não só do pagamento. Possibilidade de multa, porque você tem limite de jornada, você tem limite de intrajornada, você tem o limite do cara só... Olha, tem situações na legislação, por exemplo, a legislação traz um limite mensal de 220 horas por mês. Mas aí ela vai mais além. Ela reduz esse mês a um limite semanal, 44 horas só por semana. Porque eu poderia dizer que tem 220 por mês e no dia só botar 15, 20, ela não. São 220 por mês, mas na semana você só pode 44. E ela ainda vai mais abaixo. Ela ainda diz, e por dia
você só pode 8. Aí, quando eu vou para a tal da hora extra, ela diz mais, você só pode 2 por dia. Aí, se eu já tenho um cara que trabalha de segunda a sexta, aí ele trabalha 9 horas de segunda a quinta, para dar 36, com 8 da sexta-feira, forma as 44. Se no dia desse, de 9 horas, ele fizer 2 horas extras, ele passou de 10 horas de trabalho, mesmo você pagando, você será alvo de multa em uma eventual fiscalização, porque você extrapolou o que seria 10 horas de trabalho por dia. Porque eu tenho um limite de 2 horas extras por dia, mas a jornada do dia não pode passar de 10 horas. Aí o que é que acontece? Uma multazinha em torno de 6.800 conto, que vem o fiscal ali aplicar. Então, até nisso, você tem que ter muito cuidado, porque não é porque eu fiz horas extras e você pagou, mas se o pagamento e ela foi feita fora dos parâmetros legais, que são, no máximo, 10 horas de trabalho por dia, já considerando as horas extras desse dia. Você tem aí 44 horas para trabalhar por semana. E entre uma jornada que termina e outra que começa, amigo, você tem que ter aí 11 horas de intervalo. Então, se um cara larga de 10 horas da noite em uma empresa, se no outro dia ele chegar de 8 horas da manhã, ele não tem 8 horas de intervalo entre uma jornada que terminou e outra que começa. Aí isso é alvo de aplicação de multas e cada multa dessa reflete diretamente no caixa da empresa, nos valores que a empresa hoje, para conseguir, amigo, você para tirar um lucro aí de uma venda, de uma produção, você vai matando todo dia um leão. E você não pode perder com essas coisas tão simples. Você tem que ter cuidado, mordomia na sua empresa, senão quebra. E aí tem uma pergunta importante que eu vou fazer sobre isso a você: matar um leão todo dia. E aí cada vez mais o preço é menor por causa da concorrência, a margem é menor, o custo, né? Mas antes de falar nisso, aqui o Carlos dizendo aqui, e tem funcionário que já tem doutorado em hora besta. Concordo, Carlos. Kézia entrou, Josélia, Thalita, boa noite, Thalita. Kalina colocou, já vi funcionário receber tanta hora extra que já achava que fazia parte do salário. É verdade. Não é verdade, Osiel? Anunciada entrou também aqui. Lisley disse que estava travando. Não está travando ainda, Lisley? Ana, não, deu um ok aí. Se não tiver se não tiver travando, deu um ok. Se tiver travando, bota a carinha feia, igual a de Osiel. Ana Gugel, como gerir a jornada de trabalho home office? Antes de responder a pergunta de Ana Olímpia, Canto Gugel, nossa mentora de RH, ô Osiel, uma coisa que você falou agora há pouco, foi o que você estava falando no finalzinho? Nós falamos aí do custo, né? Todo dia você tem que matar um leão e outro você não pode ter desperdício de recursos. Isso. Aí eu faço uma pergunta para os gestores que estão do outro lado assistindo. Nós temos o Romildo Peixinho, que é um empresário, não sei se o Cristiano ainda está aí, grande presidente, e alguns gestores que estão do outro lado. Amigo, essa ociosidade na sua empresa, ela é computada? Ela é investigada? Ela é analisada? Você tem esses dados? Osiel, um pequeno conhecimento, nas mais ou menos 300 empresas que nós realizamos trabalho, mais de 90% não tem. Ok? Isso é uma verdade. Aí eu pergunto, Osiel, que a gente está falando de jornada de trabalho e de reflexo financeiro. Se existe uma ociosidade alta, seja ela com culpa ou não, intencional ou não, quem paga essa conta? Se não está na precificação do produto. É sempre, rapaz, o cara que investe o capital, né? Quem bota o capital ali é quem paga a conta, né? As empresas não é verdade? Sempre estão pagando essa conta, Paixão. Infelizmente, funciona. Romualdo entrou, outro enrolão do teu time. Não, esse aqui é outro fera. Romualdo é um dos grandes gerentes da nossa equipe, um cara realmente diferenciado e eu sinto muito prazer. Foi meu aluno também, foi meu aluno também. Romualdo também? Então... Foi. Aprendeu Aldemar, tudo, né? Boa noite. E aí, aproveitando, Osiel, que a gente falou desse tema, respondendo a pergunta da Ana Olímpia sobre... Ana Olímpia fez o seguinte questionamento aqui, ó. Ana Olímpia Canto Gugel, a nossa decana do RH.
Gente, a Ana Olímpia só tem 41 anos de gestão de RH e diz que é 30, viu? Como gerir a jornada de trabalho em home office? E aí, antes de responder a pergunta da Ana Olímpia, a gente está falando dos reflexos financeiros. Como é, Osiel, que a turma não gerenciava nem no físico? Como é que está gerenciando isso agora, home office à distância? Me conta aí, por favor. É isso que eu queria dizer, sabe, Prachá? Você diz que ele gerencia, mas você olha horas de equipamento ligado. Não quer dizer que alguém esteja ali efetivamente produzindo, trabalhando, né? Então, é muito subjetivo esse controle. Porque você hoje tem as ferramentas de controlar quando o cara acessa, o tempo que ele passou remoto, mas eu posso estar no programa e aqui é o telefone fazendo outra atividade e a produtividade e o tempo não é esse. Eu tenho sim a certeza que estava, às vezes até o equipamento ligado. Eu fui ali do outro lado, não quer dizer que eu estava de fato trabalhando. Por isso que volta aquilo que você falou. Na seleção você tem que ter pessoas de boa índole, pessoas na equipe que de fato você conte, pessoas que tenham maturidade. E isso, no nosso cenário, não é fácil de encontrar, né? Essa educação profissional nesse nível. Por isso que eu sempre defendi o presencial. Eu sei que o home office é uma tendência, ele funciona, mas nada como o cara estar aqui na sua estaçãozinha de trabalho, você vendo, produzindo e cobrando a produtividade. Isso. Gisele Menezes entrou também agora. E tem mais uma do Carlos, extremamente participativo. Carlos, já te responde a tua. Deixa eu só fazer um jabá, aproveitando que tem alguns ex-alunos meus aí participando, né, gente? Lembrando que, você está achando interessante o papo? Este é o nível do trabalho da Unimentor, com todos esses mentores. A Unimentor é uma empresa que tem uma equipe que o mais novo tem 16 anos de experiência de mercado, que o pré-requisito deu uma caidinha, voltou. Tá gostando? Quer aprender? Acompanha aqui no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso LinkedIn, gente. Na nossa página www.unimentor.com.br. Tem quem são os mentores, as áreas. Nós temos cursos de extensão lançados. Nós temos um curso maravilhoso de otimização de processos com o Daniel Rodrigues, nosso mentor da área industrial de processos, que é gerente da Jeep. Nós temos um curso Líder Mentor com a Ana Olímpia Canto Gugel, a nossa decana com 41 anos de experiência de RH. Nós temos um curso de compras 4.0 com Arthur Eider, que muitos de vocês conhecem. Nós temos curso de planejamento tributário empresarial com o nosso mentor Adriano Neri. Além disso, nós temos 5 pós-graduações com turmas em formação, parceria com a Facotur, pós da gestão do mentor, certificação Facotur. Acompanhe, está aqui também, tem dúvida, pergunta a gente no inbox, fala com a nossa gerente Kalina, ela está à disposição para atender vocês em todos esses produtos. Nós temos o MBA em controladoria e auditoria, é uma brincadeirinha que eu só faço há 20 anos. Nós temos o MBA em gestão de startup e novos negócios. Nós temos a especialização em psicologia positiva, a primeira de Pernambuco. Nós temos a especialização em direito digital, a primeira de Pernambuco. Nós temos a especialização em direito penal econômico. 5 pós-graduações à sua disposição, todas elas presenciais. Por que presenciais? Porque a troca de ideia com quem tem mais experiência que faz o enriquecimento, amigo. Lê livro, qualquer faculdade bota pós, a turma lendo livro para você. Agora, 20 e 30 anos nas costas, cicatriz, para trocar ideia, só aqui na Unimentor. Você tem Osiel, você tem Tibério, você tem Ana Olímpia, Chicão, Adriano Neri, Arthur, esse time de peso para vocês, ok? Tá dado o recado, vamos dar continuidade. Um dos trabalhos que me ajudou foi mapear as atividades de cada funcionário com tempo médio de atividades, analisar dificuldades e exercer atividades que lhe tomavam muito tempo desnecessário. Muito bom, Carlos, parabéns. Tamo junto em Portugal. Tamo, não sei. Alita, Nina. Esse daí Parou de travar. Meu genro, isso aí não vale não. Esse é meu genro, Prachada, lá em Portugal, e tem que valorizar o sogrão aqui, né? Ele é doido? Isso, se não é pau. Dizer Mas,
Gisele está dizendo, Oziel é um grande profissional. Marcos, está show. Nina, tá travando, parou de travar, Nina. Carlos, Oziel Carlos da Potiporã. Esse é fera, conheço demais. Quando eu preciso Ainda lembra, meu amigo? Inesquecível, Carlos. Paulo André, só tem curso top. Muito obrigado. Está aqui à disposição, gente. Fale com a Kalina. Aqui você fala com a gerente nacional do time. Aqui você não fala. É a gerente que lhe atende, personalizado. Viu? Então vamos lá, Oziel. Dando continuidade. Aí a turma agora, Oziel, eu vejo as empresas respondendo pesquisas dizendo que a produtividade home office está melhor do que fisicamente. Antes da pandemia. Tu acredita que estão falando a verdade, Oziel? Primeiro, tudo que você traz de forma estatística, você tem que ter um parâmetro, né? Se eu não medi anteriormente, como é que eu sei que agora... Isso é ilação, isso é o cara que quer trabalhar em casa, entendeu? Ele não quer pegar o trânsito e tal, aí não, a produtividade é melhor. Mas o parâmetro, qual é? Né? Deveria ser apresentado um parâmetro anterior, e se tivesse um agora, nós aí sim teríamos, isso seria ciência, isso é achismo. Isso, de longe... Isso Mônica, Aline, muito obrigado, bem-vindo. Oziel, eu estou falando isso, Oziel, porque nós temos duas vertentes hoje, né? Barbosa, bem-vindo. Nós temos o funcionário que está curtindo, no início achou ruim, hoje está curtindo trabalhar em casa. E do outro lado, nós temos um empresário que viu o custo cair. Não é custo, ele viu a despesa. A turma confunde, ele viu a despesa cair. Ele está gastando menos com transporte, com combustível, com energia na empresa. Então ele acredita que financeiramente essa jornada de trabalho está melhor para ele, né, Oziel? Mas aí, vejam. Pode falar. O que eu ia só complementar, para achar que esse home office, o artigo 75 da CLT, ele traz que as despesas aí com equipamento, tá, com os insumos aí, correm por conta do empregador. Aí o cara não pensa isso, esse cidadão depois que é demitido, ele procura um advogado inteligente e o cara vai dizer, aumentou tua conta de energia, aumentou isso, tu usou o computador, e o cacete vai rolar. E você vai ver que essa produtividade, esse negócio, não é bem desse jeito, entendeu? Não é só Georgiane. Isso. Então, presta atenção, Georgiane, e nos demais que estão aí, no que o Oziel está falando, que é super importante. Primeiro, quando a gente está falando olha o tema, jornada de trabalho e os reflexos financeiros da empresa. E nesse momento a gente tinha que falar de home office. Primeiro, muita gente dizendo que é melhor trabalhar em casa, por N razões. Muita empresa dizendo que é melhor o funcionário em casa, por N razões. Mas qual é a razão da empresa? A despesa caiu hoje. Só que o que o Oziel está falando é uma coisa super interessante. Mas antes de falar do que o Oziel está falando, a gente estava falando antes. Comparado com que esta produtividade está boa? Se eu não tenho a avaliação anterior. Se eu tinha mais que 90% das empresas no Brasil não tem acompanhamento de desempenho pontual, quer dizer que só 10% tem. A maioria são as multinacionais. O Oziel sabe disso, as grandes corporações. Então, esse estudo que fizeram ou é mentiroso ou foi apenas com os 10%. Que não é a realidade total de mercado. E aí, um ponto importante, que estão olhando despesa achando que é custo. Lá na frente, se todo mundo for trabalhar em casa, e aí entra o ponto que eu quero cozer o detalhe agora, amigo. Primeiro lugar, energia elétrica, água, computador, impressora, tinta para impressora, papel, caneta, tudo isso o funcionário vai ter direito a cobrar da empresa. Estou errado, Oziel? Não, de forma alguma. E se você pensa aí, as pessoas que trabalham com máquinas, por exemplo, aí você tem costureira, você tem gente que o equipamento precisa de manutenção. E tudo isso, há uma previsão legal na reforma trabalhista que deve constar nesses contratos essas despesas, né? E que isso não se confunda com o salário, ou seja, eu não posso alterar o salário
e dizer, você aqui ganhava 2.000, em casa está ganhando 3, tu ganhava 4, aqui em casa eu estou pagando 6. Salário é outra coisa. Essas despesas têm que ser previstas, está lá no contrato e ser adimplidas, entendeu, Prachá? Então, entendi, Osiel. E aí, pode falar, depois pergunta. Não, e a outra questão que depois aí eu acho que pelo tempo a gente deveria explorar, que eu queria trazer aqui. Temos 15 minutos. Então temos um tempo ainda que dá para a gente explorar aqui dois princípios do direito que eu acho interessante que se aplicam aqui para que, em sede de justiça, rapaz, que às vezes eu fico tão triste, eu vejo empresas quedando lá, perdendo processos de grande monta por um cuidado simples, por uma prostituta das provas que a gente chama que é testemunha, porque você tem um documento bom e lá chega uma testemunha bem treinada e você sucumbe se você não tiver certos cuidados, certos macetes, que eu só aprendi, cara, depois de muito rodar em DP. É por isso que o tempo, né, ele traz a experiência e a gente vai calibrando as coisas, né, aprendendo com os erros e aqui eu não faço mais. Né? E aí, Osiel, aproveitando a fala do Osiel, aí vem a mentoria da Unimentor. Gente, tem muita gente por aí que é coach dizendo que é mentor. Não se deixem ser iludidos, enganados, enrolados. Tem muita gente que não presta sem pensar em você. Coach é alguém que vai te ajudar emocionalmente. Mentor é aquele que tem muito mais anos de experiência técnica naquilo que você faz. Existe uma diferença aí abrupta. E aí eu bato no peito com muito orgulho, pego meu microfone e digo para todo o Brasil, a equipe mais experiente hoje do Brasil é da Unimentor. E isso eu tenho muito orgulho. E desafio qualquer um a buscar qualquer empresa do mesmo segmento que a Unimentor e trazer um time mais experiente do que da Unimentor. Ok? Isso eu deixo aqui gravado. Pode vir do Brasil inteiro. Não tem. Tá? E aí o Osiel, com toda essa experiência dele, com todo esse know-how dele, porque o Osiel entende de DP, de RH, de direito. Aí é sacanagem, né? Não, tudo é aí para enrolar o cabo. Esforçado. Aí para enrolar o cabo é difícil. Aí, Osiel, aí a turma pega, com tudo isso que tu tá falando, e não tem cuidados básicos. Você falou muito sobre rescisão. Aí vai lá, bota na justiça. E a empresa não tem nenhum controle. E aí, Osiel? Olha, nós temos aqui, Prachá, erros primários. Primeiro que você vê logo, quem usa livro de ponto. É bem comum o empregado, quando ele vai anotar a jornada dele, ele bota ali britanicamente, 8 às 18, de 8 às 12, 14 às 18. Se ele chegar na Justiça do Trabalho, onde tem um princípio que a gente chama da verdade real, não é a verdade formal, isso quer dizer que a verdade ela está acima das formas. Se o cara levar, o juiz, quando pega um ponto britânico desse, ele já afasta a validade dele e vai se socorrer na testemunha. Se a testemunha disser que aquele rapaz todo dia sair de 10 horas, tchau para você, papai. Tchau. Você não cuidou ali, pontozinho britânico, você errou, não fez a lição de casa, vai perder. A minha especialização é mais de auditoria e processos, tá? Essa área é a área do Osiel. Mas o Osiel está falando de um caso, eu conheço alguns casos, e tem um específico, que a pessoa batia o ponto e voltava para trabalhar a mando da empresa. Ok? 6 anos depois, ela foi demitida, botou na justiça, pegou 3 testemunhas que trabalhavam com ela, alguns e-mails, alguns documentos que mostravam que ela ficava 2, 3 horas a mais, e o juiz deu ganho de causa na hora. Exato, porque é o princípio da verdade real. E aí eu pergunto, aí o teu funcionário leva 150, 200, 300 mil. O que é que aconteceu com o teu planejamento financeiro do ano? Estourou, né, pastor? Estourou, foi pro saco. Dependendo da tua empresa, tu quebrou. Exato. Dependendo do tamanho da empresa, você faliu. Por isso que tem que ter tanta preocupação com isso. E aí a Ana Olímpia, nossa mentora do RH, coloca empresas que aderiram ao home office. Muitas concedem uma verba para cobrir essas despesas, inclusive de manutenção do trabalho em casa.
Esta verba pode ser considerada salário, Osiel? Não, o próprio dispositivo legal, ele diz que isso deve ser previsto no contrato. O primeiro erro é você dar e não registrar no contrato valores e condições, porque o direito ele tem as suas formalidades. Se estiver lá no contrato, aquele valor, o próprio texto de lei diz que ele não se confunde com o salário, é uma verba simplesmente indenizatória. Ele não entra para nenhum cálculo, para nenhum recolhimento. Agora, grave isso, tem que estar no contrato, porque senão ele é salário de altura. Se você der sem esse registro, esse cuidado, aí é como vale transporte. Se você dá o benefício ao empregado, que é o crédito lá no cartão, ele é benefício. Mas se você dá o dinheiro, ele é salário in natura. Sobre ele, terá a tributação do INSS, FGTS, ele fará parte de férias, décimo e etc, etc. Por isso que tem que ter as formalidades, entendeu, Prachá? As formalidades... E é por isso que toda empresa que eu presto serviço, eu digo ao patrão, nunca dê nada de dinheiro, não. Agora você nunca, veja... nem premiação. Dê dinheiro não, meu amigo. Agora você veja, Prachá, uma empresa faz tudo certinho. Você tem lá, o ponto era papel. Aí o cara dizia isso, aí evoluímos para o ponto, o REP, a prova de fraude, o REP. Aí tem empresa que manda... Vamos lá. Diga assim, avançado tecnologicamente. Não, a prova de fraude. Não, mas essa é a prova de fraude, é o que diz a regra. Aqui, ó. Mas não é... Paulo, fã-clube do Osiel. Eu também vou me cadastrar nesse fã-clube. Zélia, bem-vinda. Lilith, bem-vinda. Walter, Marcos, obrigado. Aline, muito obrigado a todos. Vai, Osiel, fala aí. Essa Aline é minha filha, é a mais linda do mundo, viu, Prachá? Não tem filha mais bonita do mundo, não. Não, já ia perguntar como é que tu conseguiu fazer algo tão bonito. Tu tá entendendo, rapaz? Isso é presente de Deus. Agora, Prachá... Rapaz, eu entendo que minha filha é linda também, mas eu já tenho a resposta para isso, né? Tu sabe, né? Tua filha é linda, eu digo, é do estrume que nasce a flor. É, na verdade. Agora, Prachá, você entenda. Vamos lá, a empresa faz tudo certinho. Eu tenho o relógio eletrônico. Eu tenho um REP. O cara realmente... Os horários estão ali devidamente registrados. A empresa cumpriu o papel dela. Fez tudo como manda o figurino. Aí o cidadão chega lá no judiciário. Como agora ele não pode contestar o ponto, que é biométrico, dizer que alguém bateu por ele. O registro lá, se algum fiscal colocar lá, ó, chipar com o pendrive, vai vir exato as batidas, aí eles criam agora as outras ilações. Não, eu batia e continuava lá dentro, eu fazia isso, aquilo. Como juiz, pelo princípio da verdade real, ele não só se apega às formas, ele vai para a verdade real, isso não pode ser possível? Pode, então ele vai ouvir a testemunha. E aí onde entra o que a empresa deve cuidar. O que é que a empresa deve fazer nesses casos? Ora, se eu tenho um ponto que registra que o cara largou às 18h10, 18h15. E ele diz que bateu ali, mas voltou para trabalhar, ficou até às 20. Onde é que eu vou me socorrer para achar? Se ele tem a testemunha, aí vai a experiência, né, que a gente vai aprendendo. É o quê? Se minha empresa, minha loja, por exemplo, eu tenho um alarme eletrônico, eu busco esse alarme, esse relatório da empresa aqui, alarme, e eu vou comprovar que às 18 e tanto minha empresa estava fechada, logo ele não poderia estar. Outra, você pega o VEM dele, o cartão do VEM, e você pede o relatório aí ao Grande Recife, e vai demonstrar que aquele cartão, porque registra os horários onde ele estava, vai demonstrar que às 18h20 ele estava no ônibus, e logo ele não poderia estar aqui na minha empresa, aí logo meu ponto está 18h15. E o cartão do VEM dele está 18h30, está ali o tempo de esperar parado, e ele não jamais poderia comprovar que de 20 horas estava na minha empresa, logo a testemunha dele eu afasto com a verdade real. Mas se eu levar só o ponto, e esse cara tivesse a testemunha, aí você, entendeu? Então, muitas vezes as empresas têm o ponto, o REP, tudo certinho, e não entende quando chega lá na Justiça do Trabalho e apanha, diz, mas rapaz, eu faço certinho, o cara tem hora certinha, eu pago tudo, mas você falta esses controles, entendeu? E aí eu aproveito mais uma vez para dizer, tá vendo essa experiência de Osiel? Tá vendo? É por isso que ele é mentor da Unimentor. Sua empresa está com dificuldade? Chama a consultoria da Unimentor para dar uma olhada. Tem um profissional da sua empresa recém-contratado, assumiu gerência, supervisão. Você quer que ele amplifique, cresça mais rápido, corte caminhos? Contrata uma mentoria da Unimentor.
Acha que está sendo roubado, extraviado, furto, perda, excesso de ociosidade? Chama a auditoria da Unimentor. Quer aprender com a gente? Vem para os cursos da Unimentor ou para as pós-graduações da Unimentor, tá certo? E aí, tem uma pergunta do Marcos aqui, mas antes eu vou contar uma história disso, Ociel. Swap bombando, ponto digital, tá! Digital. Crachá e digital. Era crachá e a digital. Você sabe disso. Exato. E aí, o funcionário sumiu. Primeiro ele estava trabalhando o tempo todo. De repente deram falta dele. Ele foi nadar para a ilha, não sei das quantas, lá, morreu afogado. Mas um amigo passou uma semana batendo o ponto dele, com o dedo de silicone e o crachá. Instrumento do cão, né? Não, rapaz, o cara... Aí por isso que... Governo do estado de Pernambuco. Vários médicos da UPA batendo ponto com dedo de silicone e roubando a todos nós. Por isso que a gente sempre diz que vigilância de processo é como unha. Você tem que estar sempre lá cortando, olhando, porque ela vai crescer. Você ajusta o processo hoje, olhe que o pessoal amanhã já encontra a forma de dar o bypass. É verdade. De novo, tem que estar sempre se ativando, né? É verdade. Nada aí, Marco colocou aqui. E quando uma empresa demite um funcionário e diz que só paga na justiça? A empresa só paga uma vez e o ex-funcionário não pode voltar na justiça para pegar mais dinheiro? Eu posso responder, mas o craque disse é Osiel. Responda, Osiel, por favor. Olha, veja só, Marcos, o que se quita lá, tem juiz que quita o objeto do contrato, né? Ou seja, o objeto da reclamação e outros o contrato de trabalho. Se o juiz vai quitar, se você levar na justiça o acordo, tudo que estiver lá é pedido. Então você tem que, no acordo, se você entender que falta algum pedido ali, que você pode ser surpreendido, aí você, na hora do acordo, você acrescenta a quitação desse outro objeto para você sanar isso aí. Então você bota hora extra, você não pediu dano morais, não, vou botar. E aí você faz lá o que ele pediu, você descreve no acordo e você mata. Ou você só faz o acordo se o juiz quitar o objeto do contrato e aí não tem mais o que se reclamar. Agora cuidado para não aceitar e voltar 6 meses depois achando que vai ganhar mais, aí o juiz pode lhe ferrar, viu? Mas hoje com a quitação do contrato, aí a gente chama que se fez a coisa julgada, isso não pode ser revisitado e agora é uma nova situação. Zé, 2 minutos para você fazer o encerramento. Olha o encerramento aqui. O que é primordial para o gestor, para o empresário, diminuir os riscos de perdas financeiras no tocante à jornada de trabalho da sua equipe? Eu acho que uma das primeiras questões é você ter como você apurar essa questão, quantificar essa questão da ociosidade. Até para que você diminua essas horas extras, que elas sejam realmente efetivadas, só aquelas que realmente seja necessário. Você ter o controle efetivo das pessoas que ficam nas dependências da empresa sem estar com a prestação de serviço. E, ademais, você ter instrumentos capazes como um relógio eletrônico, você ter relatórios mensais. Você tem uma equipe, Prachá, devidamente treinada. Os seus gestores entendendo como é que funciona essa gestão de ponto, você sabendo das regras, dos intervalos e documentando tudo. Se você tem um banco de horas e você vai dar uma folga ao cidadão, que ele assine aquele documento, que com 48 horas ele vai gozar aquela folga e que no ponto não haja nenhum registro. E aí você fiscalizar e entender que cada gestor, cada chefe de setor, ele passa a ser um fiscal dessa jornada. Porque independente de você ter o instrumento eletrônico ou não, quem vigia a sua equipe é você. Eu não entendo um cara faltar um mês ou uma semana e você ali não vê, porque não está no relatório. Você está fazendo o quê, amigo? Osiel, negócio. Chegamos ao final. É muito rápido, gente. Eu quero agradecer. Obrigado, Osiel. Gente, tá gostando? Curte. Cada dia tem uma dica de um mentor diferente na Unimentor. Acompanha a gente. As lives são terças e quintas. Osiel,